Boa noite, oitavo. Como é que foi de feriado? Tudo em ordem? Agora nós vamos passar para mais um que nós vimos na aula passada a respeito de Francis Bacon, né? Vocês viram como é interessante sobre a questão dos ídolos, que era um grande empecilho, segundo ele, para o conhecimento, que é o ídolos da tribo, da caverna, do mercado e do teatro. E vimos a respeito do método indutivo, que parte então da seguinte maneira: da parte para o todo. E ele então dá uma explicação de que maneira, a partir da observação, organização racional, explicações gerais, que seria a hipótese, e por fim a experimentação. E nós falamos sobre isso, também comentamos sobre isso na live, né? Agora aqui é um novo, muito conhecido, eu acredito que você já deve ter estudado alguma coisa dele na história também, mas não somente na história, como na matemática. É uma pessoa extremamente conhecida, que é então Galileu Galilei. Vai ter uma parte aqui que literalmente eu vou ter que ler, vocês vão ter que ter paciência, mas vocês vão saber, porque olha aqui para vocês verem. Ele então, ele nasceu numa cidade italiana, que foi em Pisa. Ele é de 1564 a 1642. Vocês podem ver que é claro, idade moderna, porém a Igreja Católica ela era ainda, por mais que ela esteja em queda, ela ainda tinha um grande nome, e a Inquisição ainda prevalecia. E em se tratando de um período com tanta inovação e as coisas acontecendo, e sabendo quem, pelo menos vocês já têm uma ideia de quem é Galileu Galilei, vocês vão saber que a igreja vai ser também muito firme em cima dele. Olha como isso tudo acontece então, prestem atenção. Ele é considerado como um dos fundadores da física moderna. Ele foi defensor da cosmologia, que vai se desenvolver a partir da teoria do heliocentrismo, né, de Nicolau Copérnico, que nós já vimos também. Rejeitava, portanto, a astronomia de Ptolomeu e a física de Aristóteles. Por quê? Porque, segundo ele, era incorporado pelo cristianismo católico, que reinou durante o período da Idade Média, né? Então, isso aí, não que Aristóteles fosse, mas é porque isso é citado nesse período. E aí, então, ele acaba, quando ele diz isso, ele acaba contrariando, então, o poder eclesiástico. A Igreja Católica, então, ela não vê com bons olhos isso, né? Porque ele acaba contrariando essa visão tradicional do mundo. E aí a Igreja Católica, então, acaba o advertindo por isso e começou a dizer, então, que ele era um herege. Por quê? Porque toda pessoa que não obedecia os dogmas da Igreja Católica, vocês já viram isso na Idade Média, mesmo depois, continuando a Idade Média, ainda o poder inquisitório, ele age, e qualquer pessoa que não aceita os dogmas é considerado um herege. E aí, então, falam que são bruxos e que vão fazer todos aqueles tipos de tortura. E ele foi advertido. Galileu Galilei acabou sendo advertido pela Igreja Católica por essas tomadas de decisões e essas defesas que ele tinha
em relação à sua teoria. Galileu, então, ele acaba, então, segundo o que conta, que ele acabou dizendo, comentando, então, que a Bíblia, em se tratando de temas científicos, não era um manual a ser obedecido cegamente. Mas prestem atenção na suposta fala dele. Olha aqui, eu vou ler de novo. Galileu teria comentado então que a Bíblia, em se tratando de temas científicos, não era um manual a ser obedecido cegamente. Em coisas científicas. Não é que ele travou uma briga com a igreja. Ele estava querendo mostrar a ciência devido ao momento de tantas transformações. E olha aí o que aconteceu. Esse pioneirismo rebelde de Galileu, considerado rebelde, então, fez com que o quê? Esse poder da Inquisição ficasse com ódio, com fúria, em relação ao que ele dizia. E então, em 1633, ele foi condenado por seus inquisidores, que aí eles impuseram o que para ele? A seguinte alternativa: ser queimado vivo em praça pública ou retratar-se publicamente renegando as suas concepções científicas. Pensa, diante de uma coisa dessa, então, Galileu acaba, então, optando por viver mais e perante o tribunal, então, ele acaba permanecendo diante do tribunal, ele acaba, então, renegando essas concepções, mas no fundo, em mais ou menos uns 4 anos antes dele morrer, em 1683, ele acaba publicando clandestinamente uma obra que contrariava completamente os dogmas oficiais de sua época. Agora, prestem atenção no que era. Agora que eu falei para vocês que eu ia ler. Olha aqui. Na tradição grega aristotélica, para entender uma coisa não era preciso estudá-la experimentalmente. Buscava esforçar-se por compreender como essa coisa existe e funciona, e depois elaborar uma teoria sobre isso. Então era só isso que era feito, nada de experimental. Assim, para grande parte dos pensadores antigos e medievais, observar as coisas, agir sobre a natureza e pensar como matemático eram práticas incompatíveis. E aí o que Galileu faz? Professor da matemática da Universidade de Pisa, decidiu de forma bem inusitada, inovadora, aplicar a matemática aos estudos experimental da natureza. Pensa, um pouco antes de morrer, ele publica essa obra clandestinamente. Então vamos ver o que ele acaba publicando. Desse modo, alcança grandes realizações, das quais nós vamos destacar aqui uma. Elaboração da lei da queda livre dos corpos, segundo a qual a aceleração de um corpo em queda é constante, independente se o corpo é leve ou pesado, grande ou pequeno. A demonstração dessa lei exige condições ideais, que no caso é o vácuo. A construção e o aperfeiçoamento de um telescópio com a qual efetuou observações astronômicas que o levou a descobrir o relevo montanhoso da Lua, 4 satélites de Júpiter, as formas diferentes de Saturno e as fases de Vênus, a existência das manchas solares. Mas não é apenas por suas descobertas específicas que Galileu merece
especial destaque na história da ciência. Uma das suas mais extraordinárias contribuições acaba sendo essa nova postura de investigação científica, que tinha como base o quê? A observação paciente e minuciosa dos fenômenos naturais, a realização de experimentação para comprovar sua tese e a valorização da matemática como instrumento capaz de enunciar as regularidades observadas dos fenômenos. Até a live. Um abraço.